em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre se ofuscar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da obra Paulo e Estevão, de Emmanuel. Hoje analisando, na segunda parte, o capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Iniciaremos com a nossa tradicional oração, né? Agradecendo a Deus Pai de amor, amado Mestre Jesus e aos irmãos de luz por mais essa oportunidade de aprendizado com relação à vida espiritual. Que possamos utilizar esses conhecimentos, aplicá-los em nosso dia a dia, transformando-os em sabedoria. Pedimos a assistência dos nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, de nosso mestre, amado irmão maior, Jesus, e a tua, Pai, para que possamos sempre, sempre, sempre poder dizer que estamos um pouco mais moralmente instruídos e intelectualmente desenvolvidos do que nos momentos anteriores. Muito obrigado, Deus Pai de amor. Muito obrigado, mestre amado Jesus. Muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Então vamos lá. Desculpe, antes de fazer o nosso capítulo 8, vamos para a recapitulação, né? Uma pequena lembrança, uma pequena revisão do capítulo 7, as epístolas. Naquele capítulo, Paulo, já bastante cansado e debilitado, mas desejoso de continuar atendendo a todas as igrejas e fazer suas pregações, como Emmanuel nos diz, Paulo não podia olvidar o trabalho de suas manutenções, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo e rogando auxílio a Jesus, numa dada noite, viu uma luz adentrar o recinto da igreja de Corinto, onde se encontrava, e uma voz a falar-lhe: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, e os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Vejam que grande lição Emmanuel nos traz, está guardada nesse texto, principalmente nesse pedacinho, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Denotando que aqueles que se dizem cristãos, se verdadeiramente o desejam ser, têm que atentar às suas palavras, às suas ações e aos seus pensamentos. E prossegue Emmanuel, nos ensinando, dizendo: Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava acercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir o desejo do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Mais uma vez, Emmanuel denotando a importância de sermos, acima de tudo, humildes, ou seja, a humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos, sem fantasiarmos com qualidades que não temos. Humildade não é posição de corpo, nem tom de voz, é posição de espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros. Vale para si mesmo, como está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino.
Ou seja, sejamos, pois humildes. Né? Então é interessante isso, né? Emmanuel nos fortalecendo o conhecimento de que os nossos pensamentos, palavras e ações e a nossa postura perante a vida é que nos faz ser verdadeiros cristãos, né? São esses aspectos que devemos estar atentos, pois são eles que exemplificam para a sociedade quem e o que realmente nós somos. Bom, prosseguindo, né? Alguns dias depois, naquele capítulo 7, Paulo recebe notícias de que as perseguições e violências foram retomadas em Jerusalém. Então, o que faz Paulo? Desiste de ir a Roma, como estava programado, e vai a Jerusalém, mas convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Como nos diz Emmanuel, chegando próximo a Jerusalém, elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Bom, então termina o capítulo 7, ele chegando nas portas de Jerusalém, e o interessante é perceber que quando ele se despediu para ir para Jerusalém, ele estava dando tchau para o pessoal, falou, olha, é a última vez que a gente se vê, parece até que ele já estava pressentindo alguma coisa. Será que vai ser em Jerusalém, né, o seu desencarne? Pois é, mas no capítulo 8 a gente vai ver melhor essa questão. Mas antes, eu gostaria de deixar uma dica de leitura, né, de Hermínio Correia de Miranda, para quem quiser conhecer mais essa figura emblemática, né, esse ícone da divulgação do cristianismo, Paulo de Tarso. É o livro Marcas do Cristo, publicado em 2 volumes. O volume 1 fala especificamente do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. O 2 fala de Lutero, o reformador. Então fica aí, fica a dica para quem quiser aprofundar mais no conhecimento da vida, né, da espiritualidade desse nosso missionário, maravilhoso missionário Paulo de Tarso, que trouxe tantas e maravilhosas informações e difundiu para o mundo conhecido naquela época, no começo dos anos 50, 60 depois de Cristo. Agora, então, vamos ao capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Então ele chegou à porta de Jerusalém, contemplando a cidade que ele tanto ama, e hospeda-se, né? Adentrando a cidade, ele hospeda-se na casa de Manasson. Tiago, também bastante exausto, doente, envelhecido, numa atitude muito humilde, encontra-se com Paulo. E lhe fala das inúmeras perseguições e violências que os rabinos do Sinédrio voltaram a realizar, que, inclusive, resolveram pedir novamente a prisão de Paulo. Paulo, então, ele tem uma lembrança assim, né, de quando ele era rabino e perseguia, né, aos cristãos. O interessante é isso, que ele faz uma comparação, né? Antes, ele era rabino que perseguia os cristãos. Agora, ele é cristão, perseguido pelos rabinos, pelos judeus. Então, ele pôde ver os 2 lados da história, viver, né, vivenciar os 2 lados da história. Então, os rabinos haviam pedido a prisão de Paulo. Tiago, porém, vinha tentando abrandar a situação e reverter a prisão de Paulo, né? Falando, não, peraí, tem que haver uma solução, não precisamos prender Paulo, vamos ver qual é a solução. Então, Tiago, né, conversando com Paulo, Paulo pergunta para ele, mas o que pretendem eles de mim? E a resposta de Tiago é, apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, e compareça com eles ao templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. Ou seja, tu podes se dizer cristão, estava dizendo Tiago para ele, né? Mas terás que seguir a Torá, as leis judaicas.
Simples assim. Aí Paulo fala, mas como é que é isso? Mas é negar tudo que eu acredito, que eu conheço. Antes, eu gostaria de fazer uma observação, né? Porque o pessoal fala, mas o que é o voto de Nazireu? O que são isso, né? O que são os votos de Nazireu? Nazireu significa consagrado, separado. E seus votos, né, naquela época, designavam que uma pessoa está a serviço de Deus, Deus judaico, né? Não cortam o cabelo, não fazem abstinência de qualquer alimento que contenha uva, por exemplo. Eles vivem o resto da vida assim. São esses os votos de Nazireu. Então, voltando aí à nossa história, Paulo acha aquela exigência uma ironia, né? Porque, afinal de contas, ele é do Evangelho de Jesus, ele é cristão. Como é que vai se dizer, né, do adorador do Deus de Israel, né, do Deus judaico, e lendo a Torá, né? Ele não estava negando a Torá e nem negando o Deus judaico, apenas estava seguindo o seu sentimento, a sua vontade de seguir a um Deus único, né, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, ele achando ironia profunda que visava reduzi-lo a como se fosse uma criança fútil, né, sem palavras, sem integridade, né, sem autoconhecimento. Ele diz, não é perseguição, é o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. O que eles desejam, né, na verdade, é promover a ruptura dentro da Igreja do Caminho. Porque se mostra, Paulo, né, que se diz cristão, verdadeiro cristão, seguidor do Evangelho de Jesus, consagrando ao Deus judaico, a Torá, eles falam, mas cria uma contradição, né? Os próprios membros da igreja ficaram divididos, né? Seguir a quem nós vamos seguir? Ou seja, eles queriam enfraquecer o movimento cristão, porque assim ficaria mais fácil de dissolvê-los, né? E Tiago completa, e ainda serás obrigado a te purificares com eles, e segundo as tradições, com aqueles 4 homens pobres, e segundo as tradições, custeando a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais, e mais 3 animais para os serviços da consagração. Aí Paulo diz, mas isso é um absurdo, né? Que negócio é que eles estão pensando, né? É um absurdo mesmo. Aí uma observação. Parece até que os rabinos do Sinédrio queriam ganhar comida sem terem o trabalho de produzir, né? Porque pedir 15 ovelhas, mais 3 animais, e ainda querer que ele achar dizendo que isso é purificação, né? Eles estavam a fim de ganhar comida e não terem o trabalho de produzi-la, os rabinos. E interessante que Paulo, achando isso absurdo, né? Ele continua dizendo, depois de muitas conversas, a Emmanuel continua dizendo, depois de muitas conversas com seus amigos de ideal, né, Paulo foi fazer o que os rabinos determinavam, porque ele falou, não, Paulo, você tem que demonstrar uma atitude de humildade, ou seja, seguir. Nós não estamos negando a lei judaica, nós não estamos negando o Deus de Israel. Nós estamos seguindo nossos preceitos divinos religiosos. Então, mas estamos habitando no meio deles. Não custa nada a gente seguir por esses 2 caminhos, mostrando para eles que somos respeitosos em relação a eles. Aí, com isso, Paulo decide, então, fazer o que seus amigos de ideal determinam. Contudo, na véspera do último dia daquela purificação judaica, alguns exaltados o cercam com expressões de atitudes ameaçadoras, né? Exigindo a morte do desertor. Olha só, alguns mais exaltados já estavam se armando para isso, já desejavam que ele morresse ali. Não, ele não pode ser judeu, ele é um desertor, é um criminoso, ele é um revoltado, então, um revolucionário, vamos matá-lo. E o apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Entendeu que tudo aquilo não era para acalmar o sinédrio, mas sim para que estes mostrassem
né? O Sinédrio mostrasse a sua superioridade perante a sociedade. Foi tudo uma trama, né, armada para que Paulo caísse nas mãos deles e eles pudessem, né, julgar e condenar Paulo naquela situação e assim se sobrepor através da violência, através da arrogância, né, através da imposição, os seus preceitos perante a população. Eles se sentiriam, não só se sentiriam, mas também se demonstrariam o poder, né, se sentiriam poderosos e demonstrariam o poder que eles tinham, né, na verdade, perante a sociedade. Paulo, então, foi levado à praça e começaram a apedrejá-lo. Mesmo assim, pediu Paulo para falar ao povo, o que lhe foi concedido, né? Porque, afinal de contas, ele tinha uma história, ele havia sido rabino também, né? E falou das grandezas do Cristo, das promessas do Evangelho, né? A turba ficou mais ainda alvoroçada, né? Aí começaram a apedrejá-lo, tacaram uma pedra no rosto, outra pedra no abdômen, ele começou a sangrar. Com isso, né, os romanos, soldados romanos, foram chamados para acalmar a situação, né, e para conter aquela população. E Paulo foi levado preso, né, à Torre de Antônia. Na verdade, né, os romanos foram chamados porque os romanos estavam ali para apartar os tumultos que os judeus tinham costume de fazer. Qualquer coisa, os judeus estavam fazendo um tormento ali, uma bagunça, uma confusão por qualquer coisa. E os romanos estavam lá para abrandar os povos, afinal de contas, eles não queriam criar uma revolta, né, uma guerra civil entre as nações que eles dominavam. Então ele foi preso. Lá na torre, preso, Paulo diz ser cidadão romano. E o tribuno Zelfos e Cláudio Lísias ficaram surpresos com a afirmação de Paulo, né, e passaram a tratá-lo com mais dignidade. Estavam tratando ele como judeu. Quando ele se mostra como cidadão romano, aí o tratamento é diferente, né, é mais respeitoso. Mas decidem levá-lo a julgamento no tribunal. Cláudio Lísias até nutria, né, certa admiração pelos ensinos de Paulo, os ensinos de Jesus, né, através de Paulo, os ensinos do Evangelho. Bom, então Paulo, assim ocorreu, foi mais uma vez a ser julgado numa sessão tumultuada, bagunçada, cheia de vozeria, gritaria, xingamentos e tudo mais. Deram-lhe, então, a oportunidade de falar, mas o sumo sacerdote manda feri-lo na boca, a fim de calar. E Paulo dá uma lição de respeito à situação e, principalmente, à vida futura, né? À vida espiritual, quando ele diz o seguinte: a vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É, antes, a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. Aí a assembleia toda fica estupefata, né? E com ele continua, dando-lhes mais lição de grande fé na vida futura. Continua ele dizendo: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para a esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Ele, no seu íntimo, já estava tão consciente da vida espiritual que a vida material era passageira. E não é verdade? Nós estamos aqui todos de passagem. A vida espiritual não é o que nos ensina a doutrina espírita, é a verdadeira vida. Paulo já tinha isso no seu íntimo. Então, o propósito dele era divulgar a doutrina, o Evangelho de Jesus, na vida presente, mas sem se ofender com o que acontecesse na vida presente, porque o que ele queria era a divulgação da doutrina de Jesus. Porque passada essa vida, na verdadeira vida, ele teria a consciência tranquila de que cumpriu a sua missão. E não estamos todos nós aqui para isso? Produzirmos a nossa consciência tranquila de que fizemos, né, o nosso propósito de vida, seguimos o nosso propósito de vida
né, cumprimos a nossa missão, independente de qual seja essa missão, mais uma lição de Emmanuel para nós. E não assim também com todos nós, né? Quando nos damos conta de que a vida não é só a matéria, mas também a do espírito. E passamos a ver ambas, né, ao lado, ali, ao mesmo tempo, vivendo as duas ao mesmo tempo, de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa. Mais uma vez, então, a Assembleia volta a virar em turba e o sumo sacerdote resolve adiar o julgamento. Levado à cela, Paulo tem a visão de Jesus, que ele ainda, e Jesus diz que ele ainda irá a Roma. Mais tarde, ele é informado, né, que os judeus planejam matá-lo e ao tribuno Cláudio Lísias, aquele que simpatizava com seus ensinamentos. E Cláudio Lísias também fica sabendo dessa história. Então, Cláudio Lísias, né, tem uma ideia, né, decide retirar Paulo de Tarso de Jerusalém, a fim de abortar aqueles planos de assassinato, né, dando a justificativa de que este deveria comparecer ao governador Félix. E o governador Félix, sim, tem o poder para decidir, ou fazer o julgamento dele, né, no grande porto palestinense de Cesareia. Então, mas Cláudio Lísias também foi esperto. Ele fez o quê, né? Ele chegou na calada da noite, meia-noite, pegou alguns soldados romanos, tirou Paulo da prisão e botou Paulo no melhor cavalo que tinha, no mais veloz e mais rápido, e foi ele, com Paulo e os soldados romanos, direto para Cesareia, né? Porque lá em Cesareia ele estaria resguardado, né, do julgamento do Sinédrio, julgamento dos rabinos. Porque o que quisera Cláudio Lísias fazer é levar para um tribunal superior o seu julgamento, haja visto ele ser tratado como revolucionário. Peraí, se é revolucionário, está ofendendo não só os judeus, mas também aos romanos. Então, ele tem que ser julgado pelos romanos, que são os invasores, né, os que, na época, tinham aquelas terras em seu poder. Aquelas nações estavam no poder do Império Romano. Então, já que ele era um revoltado, um revolucionário, tinha que ser julgado em Cesareia por governador Félix, como um revoltoso ao governo, ao Império Romano. Né? Então, dito isso, né, eles saíram à meia-noite na calada. Em Cesareia, o governador Félix chama, né, o tribunal de Jerusalém para ser ouvido. Ele estava chegando àquela situação, não estava a par do que estava acontecendo, e pediu, então, que os rabinos do Sinédrio fossem a Cesareia explicar o que estava acontecendo. Chegou lá, os rabinos falaram: não, ele é nosso prisioneiro, ele fugiu, ele é nosso, queremos ele para julgar conforme os nossos preceitos, blá, 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 aquele negócio todo. O governador, muito espertamente, também querendo inteirar-se melhor do caso, diz: não, vocês não vão levá-lo, eu quero ouvir as partes, né? E quero ouvir tanto vocês quanto a ele também, e quanto o tribuno Cláudio Lísias. E o governador decide ser a questão mais importante. Quando ele ouve as partes, ele fala: não, essa questão está mais importante do que eu pensava, né? E faz recesso na sessão. Eu quero analisar melhor, diz ele, para compreender melhor o que se passa. E Paulo, então, nessa situação, passa 2 anos preso em Cesareia. E o governador Félix, na verdade, ele estava querendo conversar com Paulo, entender melhor Paulo, e termina se simpatizando com os ensinos de Paulo, né? Termina sendo simpático ao Evangelho de Jesus, e permite, né, que Paulo de Tarso continue a trabalhar, fazer o trabalho de manutenção das igrejas da região, inclusive, né, solicitando a Lucas que, junto a Maria, vai escrever a biografia de Jesus, além de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas, surgindo assim o Ato dos Apóstolos. Então, ele está em contato com seus colegas, né, seus companheiros de missão, e continua atendendo aos necessitados e cuidando das igrejas. E começa, então, junto com Lucas, a escrever o Ato dos Apóstolos. Em resumo,
Paulo, como diz Emmanuel, né, não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O, o, o governador Félix é trocado, né? Passam-se 2 anos, esse governador Félix sai, chega um novo governador, a Cesareia, Pórcio Festo. Os israelitas, sabendo que tinha um novo governador, logo vão a Cesareia solicitar a antiga transferência do prisioneiro e fazem aquele drama todo dizendo que o prisioneiro é dele. Mas Pórcio também, como governador, ele fala, não, peraí, eu tenho que me inteirar do assunto, quero saber o que está acontecendo. Vou ouvir as partes. E manda os rabinos de volta para Jerusalém. E começa a conversar com Paulo, saber o que está acontecendo, com Cláudio Lísias, para saber o que estava acontecendo. E realmente falar, vamos fazer um julgamento. Né? E resolve fazer um julgamento, chama os rabinos, chama todo mundo e faz um novo julgamento de Paulo. Né? Porém, Paulo com a sua... E permite que Paulo se pronuncie. E Paulo, com a sua eloquência, né, pede ao governador Pórcio que ele deseja ser enviado a Roma para ser julgado pelo imperador. Né, já porque ele é um revolucionário, né, ele deseja, não, eu quero que César me julgue. Pórcio, ao receber a visita do rei Herodes Agripa e de sua esposa Berenice, resolve apresentar Paulo. Paulo já estava bastante conhecido, né, na região toda, mas não pessoalmente, só dos seus ensinamentos. E o Herodes Agripa resolve conhecê-lo também, deseja conhecê-lo. E o Pórcio, ele realmente traz Paulo para uma festa onde está o rei Herodes Agripa e a sua esposa Berenice. E Paulo, né, que, como eles já ouviram falar de Paulo, pede, né, para que Paulo fale um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E Paulo, mais uma vez, aproveita. Toda a situação ele aproveita para explanar, para falar sobre o Evangelho de Jesus. Ele não perdia uma oportunidade, jamais. E fala, então, para Herodes Agripa, para Berenice e para todos os outros convidados sobre o Evangelho de Jesus. E, mais uma vez, ele pede ao governador Pórcio, né, o auxílio, né, para que seja julgado por César em Roma. O governador Pórcio, né, para tentar redigir um encaminhamento de Paulo a Roma, pede que Herodes o ajude, né, para redigir essa justificativa. E que, por ele haver suscitado muitas lutas religiosas nas camadas populares, estaria em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio. Então, é essa justificativa, né? Com este, como diz Emmanuel, com este baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Então, ele é encaminhado para Roma, né? Pórcio fica feliz com essa justificativa e é encaminhado para Roma como prisioneiro para ser julgado por César. Bom, e como o próprio Pórcio diz, né, está resolvido o problema de Paulo de Tarso. Poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Chegando o dia da partida, o centurião Júlio veio buscá-lo. E Júlio também já era o centurião Júlio também já era outro simpatizante do Evangelho de Jesus. E levou Paulo, sem algemas, né, juntamente aos demais prisioneiros, à embarcação. E quando eles vão chegando perto do porto de Cesareia, um enorme, grande porto de comércio, famoso naquela região, tanto é que era a capital, Cesareia, né, da região, para a parte política, administrativa, comercial, ele vê uma multidão se aglomerando no porto, na praça à beira-mar, né? Eram todos auxiliados pela Boa Nova de Jesus, que vinham despedir-se do apóstolo dos gentios. E, como nos diz Emmanuel, na própria obra, Paulo acentuava com serenidade heróica.
Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho do Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai, através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Olha só que interessante, né? Aquela multidão querendo se despedir dele, um chorando, outros abençoando, e ele diz isso, né? Abençoemos a cruz de cada dia. Né? Só se vai ao encontro do Pai através dos martírios. Olha que lição de vivência desta vida. Nós não estamos no planeta de prova e expiação, onde os martírios da vida que devemos superá-los e enfrentá-los e superá-los. São estes os martírios por que cada um passa, que farão com que nos elevemos espiritualmente, ou seja, farão com que nós iremos ao encontro do Pai. Olha só interessante a mensagem de Paulo neste texto, né? Ele diz ainda, são estas marcas, né, da superação dos martírios da vida, que ele coloca os altos e baixos, como Emmanuel vem dizendo desde o começo da obra, né? Lá do capítulo 3, as flutuações da vida, os altos e baixos que todos nós passamos na vida, e que ele recomenda, né? Não só Emmanuel, como nas falas de Paulo também, mantermos a serenidade, a tranquilidade perante essas flutuações. São estas as marcas para superar os martírios da vida. E com isso, né, alcançaremos as glórias prometidas pelo Senhor Jesus, como ele fala. Esta fala de Paulo sintetiza todos os aspectos relacionados à nossa vida. Neste planeta de prova e expiação, e se nos entendermos como seres espirituais, vivendo experiências carnais, né? Como tão bem esclareceu o padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês Pierre Teilhard de Chardin, ele disse, né? Nós não somos seres corporais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais. Olha a sutileza da informação que um padre jesuíta já falava no começo do século passado. E também, né, como disse Paulo, né, abençoemos nossa cruz de cada dia, né, as vicissitudes por que todos passamos, entendendo como resgates, né, dos equívocos da lei divina que praticamos em nossas vidas atual e pretéritas. E assim, né, teremos condições de manter a serenidade necessária ante as flutuações da vida, como vem dizendo Emmanuel, né, desde os primeiros capítulos dessa maravilhosa obra. E continua, né, Paulo, não acredito possa voltar aqui. A morte não nos separará, mais uma vez, firmando a sua fé na vida espiritual, a sua fé na vida futura. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Interessante perceber, né, que com essa observação de Paulo, a morte não nos separará. Ele está mostrando, né, que nós todos fazemos parte de uma comunidade universal só. Né? Nós não somos apenas uns indivíduos carnais vivendo junto aos nossos familiares. Nós somos, primeiramente, e mais extensamente, seres espirituais vivendo numa família espiritual muito, muito, muito maior do que a atual família, que faz parte dessa família espiritual também, mas que ela é muito maior. Por isso que ele diz, todos nós estamos em harmonia, todos nós estamos uníssonos, todos nós fazemos parte de uma mesma família.
né? A relação que existe entre todos nós, a relação de energia, a relação de sentimentos, a relação de estarmos todos passando por experiências que nos garantam a evolução espiritual, né? São os nossos processos evolutivos espirituais, todos estão passando, cada um pelo seu processo espiritual, dentro das suas necessidades evolutivas espirituais. Então, Paulo vem dizendo isso, né? Que somos todos iguais, na verdade, né? Fazemos parte, né? Estamos todos energeticamente interligados, fazemos parte dessa comunidade universal, né? A morte não nos separa, pelo contrário, né? Ela nos faz perceber que somos parte dessa comunidade espiritual. E ele diz, como não separou o Senhor da comunidade de seus discípulos, assim como nós fazemos parte dessa comunidade espiritual, Jesus e todos os irmãos de luz também fazem parte. Nós estamos interligados, ligados a eles, aos irmãos de luz, a Jesus. Né? Como ele diz lá, nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo, prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Nós estamos ligados a Jesus. Nós estamos ligados ao irmão de luz. Nós estamos ligados ao Pai constantemente. O que acontece é que, envoltos na vida material, a gente se esquece disso. Nós mesmos é que cortamos a lembrança desse vínculo. Esquecemos que estamos conectados. Aí a gente passa pelas tribulações da vida com todo o nervosismo, toda a tensão, todo o estresse. Mas aí, quando voluntariamente, dentro do nosso livre-arbítrio, nos lembramos que somos parte, né, desse todo universal, dessa harmonia universal, nos reconectando, né, nos reconectamos com Jesus, com os irmãos de luz, nos reconectamos com Deus, percebemos que eles sempre estiveram junto a nós. Aí, quando nós lembramos deles, nós é que nos reconectamos com eles. Eles estiveram sempre junto de nós. Nós é que precisamos nos reconectar com eles, com os espíritos de luz, com Jesus, com o Pai. Lembrando de nossa vida espiritual, que é uma vida só, única, eterna, e que nos faz todos parte de uma mesma família, de uma mesma sociedade, de uma mesma nação, de um mesmo planeta, de um mesmo universo. Isso sim que é interessante. E a frase final de Paulo é: o Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Eles, os espíritos de luz, por estarem numa evolução, num grau evolutivo um pouco mais à frente, às vezes muito mais à frente do que a gente, eles nos reconfortam, eles nos dão exemplos, eles nos dão os ensinamentos necessários para que um dia alcancemos o mesmo nível deles. Basta apenas o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, o nosso querer se sintonizar com eles e querer seguir os ensinamentos divinos, transmitidos através de Jesus, através dos irmãos de luz em nossa vida. Então, mergulhado, né, como diz na obra, mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento, muito azul, os primeiros astros da noite. E assim o barco vai se afastando gradativamente, no mar sereno, suave, se afastando de Cesareia, em direção a Roma, em direção à sede, né, a cidade imperial, como é chamada, a cidade imperial do Império Romano. E em nosso próximo capítulo, né, capítulo 9, né, nós veremos, né, como foi essa viagem. Será falada, transmitida por Gilmara. Olá, boa noite. Muita história para contar, muita história. Então, baseado aí no capítulo 8 que o Luiz contou para a gente, nós vamos agora para, nessa parte 2, capítulo 9, do título O Prisioneiro do Cristo. Então, vamos lá. Paulo no navio, junto com Lucas, no navio sendo transportado, né,
o navio se chamava Andramítio da Mísia. E ali eles viajavam, o apóstolo e seus companheiros, até Sidon. E Júlio, o chefe, né, da escolta de Paulo, centurião, ele permitiu que então Paulo se encontrasse com os amigos nas praias por onde ele andava, em todos os lugares por onde ele passasse. E aí, o que se viu, né? Se viram as despedidas, entre as exortações de esperança e muitas lágrimas. Até mesmo Júlio, o comandante da tripulação, ficou atento às palavras de Paulo sobre Cristo. Não só ele, mas a tripulação também, acompanhando e admirando o desenrolar daquele trabalho que estava acontecendo. Era como se o Cristo estivesse ali seguindo de perto, acompanhando de perto a evolução e a redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. É assim que Emmanuel nos coloca. Então, eles passaram pela Fenícia, depois pelas ilhas de Chipre, e aí lá nas proximidades da Panfilha, ele já estava exultante pelo dever cumprido e por toda a receptividade que ele tinha tido, por onde ele já tinha passado, ele viu o cristianismo brotar, né, e se expandir, então ele estava bastante feliz com o que estava acontecendo. E aí eles aportaram em Mira, na Lícia. E lá aconteceu um fato muito especial, quando Paulo intuitivamente sugere a Júlio, o centurião Júlio, passar o inverneio na localidade de Calói Limenes, para a segurança de todos, porque tanto ele quanto o Lucas já conheciam a navegação nessa época de inverno e os perigos que podiam decorrer dali. E aí Júlio também já estava respeitando Paulo, né, pela sua opinião, pela sua forma de agir e de ser, e por tudo que ele ensinava. Então Júlio já tinha um certo respeito por ele. Levou o assunto para o seu chefe, o chefe da corte, que de imediato já rejeitou tudo com muito orgulho e desconfiança, dizendo: ei, meu filho, se liga aí, porque provavelmente isso aí é um plano para fuga. Não, nós vamos seguir viagem, nós temos um destino, nós temos um tempo, um período, e nós não podemos esperar. E foi o que aconteceu. Só que 2 dias depois, a embarcação é apanhada por um terrível temporal. E aí, sem muita estrutura, com muita carga, lotado de pessoas, né? Eles estavam com a embarcação lotada de pessoas. Eles acabaram sendo deixados à deriva por conta dos ventos e das chuvas, e a embarcação foi arremessada para muito longe. Ainda tiveram que descartar vários itens que representavam excesso de peso, inclusive uma carga imensa de trigo. Por quase 2 semanas a tempestade perdurou. E aí a tripulação ali estavam em abatimento moral, o enjoo espalhou o desânimo e o terror por todos. E aí Paulo, aproveitando a oportunidade, buscou atender a todos quanto ele pôde, aproveitando essa oportunidade para falar, conforme Emmanuel destaca no livro, e que nós podemos trazer também para a nossa vida atual. Ele diz o seguinte: a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que nós estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos mar alto de conta própria. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos do seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Vejam que se passaram aí quase que 2000 anos e a gente ainda continua agindo da mesma forma. Uma boa parte de nós que convivemos aqui nesse planeta. E principalmente agora, né, nessa situação caótica que nós vivemos na pandemia de 2020, 2021.
E aí Paulo, observando que todos se abraçavam, confraternizavam-se na angústia comum que eles estavam vivendo, ele complementa, dizendo assim: contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Nós estamos aqui, patrícios romanos, negociantes da Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres, crianças, enfim. Todos nós em diferentes situações, mas embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana, nos iguala os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente, disse Paulo, se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. E é sempre assim, né? Na calamidade, nós somos estimulados aos sentimentos de fraternidade uns com os outros. Quando a gente sente com um pouco de empatia, né, o temor, a dificuldade do outro, quando a gente se sensibiliza, nós nos tornamos fraternos e uns aos outros ajudam. Que bom se todos fossem assim. É a mesma coisa que dizer que bom se sempre fosse a época do Natal, porque no Natal todo mundo quer ajudar, todo mundo quer participar e auxiliar quem precisa, quer fazer a sua caridade. Mas depois que passa o Natal, muitos se esquecem dessa caridade de que as pessoas necessitam, às vezes, o ano todo. Vamos lá. Então, decorreram-se 14 dias de tempo ruim, até que eles chegaram na ilha de Malta. O comandante da embarcação, muito despeitado do seu orgulho, porque ele se sentiu humilhado, né? Ele tinha dito que era para continuar a viagem, e aí, de repente, acontece tudo aquilo, e Paulo, né, se destaca, Paulo prisioneiro, se destaca diante dos outros, aí o que ele faz? O comandante, não Júlio, o chefe do Júlio, sugeriu que 2 soldados o matassem, ali no mar ainda, para que fosse consequência da tempestade. Mas Júlio se opôs. Já estava transformado espiritualmente por aquela luz do evangelho que Paulo trouxe. O evangelho redentor, segundo Emmanuel fala, que lhe havia oportunizado naquele convívio com os apóstolos o sentimento do bem-fazer. Aí, o que aconteceu, né? Eles precisavam deixar a embarcação. Os presos que sabiam nadar se atiraram na água e nadaram até a praia. E os outros que não sabiam nadar se agarraram nos botes improvisados, né? E foram todos para a terra firme. Estava muito frio por conta do tempo, né, da tempestade do tempo, e como não havia lugar para abrigar todos, eles decidiram fazer uma fogueira. E olha só o que aconteceu. Nessa ocasião, uma serpente pica a mão de Paulo, na hora que ele pega a madeira para colocar na fogueira. E aí ele serenamente coloca a cobra na fogueira. E aí todos que observaram, que viram aquilo acontecer, e até aqueles que ficaram sabendo da boca uns dos outros, ficaram preocupados com um tipo de animal peçonhento e perigoso na questão do seu veneno. Principalmente os índios, o pessoal dali, daquela região, que já conheciam aquele tipo de animal peçonhento. E aí ficaram o quê? Contando as horas, os minutos, o momento em que Paulo fosse sucumbir ao veneno. Só que Paulo, entretanto, estava ali se aquecendo na fogueira, dentro daquilo que lhe era possível. Ele observava a expressão das pessoas, mas continuava na sua, orando com fervor, né, agradecendo a Deus tudo o que tinha acontecido, a Jesus. E aí Timóteo chega para ele preocupado e lhe conta o que estavam falando a seu respeito. Olha que interessante, Paulo responde para ele: meu amigo, não te impressione, as opiniões pessoais são muito inconstantes. Tenho disso uma experiência muito grande, tenho disso uma experiência própria. Vamos ficar atentos ao que nós precisamos fazer, porque a ignorância sempre está pronta para transitar da maldição para o elogio.
e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus, foi o que ele falou. Isso para a gente também observar que muitas vezes a gente dá muita conta aos diz-que-me-diz-que, né? As maledicências, quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando para o bem e o amor, continuar fazendo a nossa reforma íntima, continuar agindo conforme a nossa intuição, aquela intuição do bem e do amor que Deus nos dá, e que o conhecimento do Evangelho também nos exemplifica, principalmente na mensagem, no exemplo de Jesus. Então, o que acontece? Realmente acontece isso. Logo em seguida, como eles percebem que Paulo não sofreu nada com aquela picada, começam a chamá-lo de miraculoso, de especial e tal. E aí o mais alto funcionário de Malta, que se chamava Públio Apiano, chega naquele local para providenciar o socorro aos náufragos, e aí eles são levados para os galpões desabitados que estavam ali nas redondezas, próximo à sua residência, a residência dele. Lá eles distribuíram caldos quentes, remédios e roupas para as pessoas náufragas que estavam ali. Júlio, em consideração a Paulo e os apóstolos que o acompanhavam, pediu a ele que Paulo fosse acomodado próximo a ele, e fala dos seus feitos, do que tinha acontecido na viagem, dos seus ensinamentos e tal. Públio fica satisfeito ao saber, porque ele tem uma situação que ele gostaria, como diz, né, Emmanuel, ele desejaria experimentar as virtudes daquele santo varão do povo de Israel, porque seu pai estava muito doente, e aí pediu que Paulo fosse atendê-lo. Paulo, de bom grado, vai lá e dá a atenção que o velhinho precisava, que naquele momento ardia em febre mortal. Mas logo em seguida, conforme Paulo vai conversando e vai aplicando-lhe passes de cura, esse senhor já mostra imediato alívio e começa a lhe render graças aos deuses da sua crença. Paulo, então, aproveita a situação oportuna para exaltar Jesus, o Divino Mestre, dizendo que ele falava em nome de Jesus. E o que ele fazia era em nome de Jesus, que era o Filho abençoado de Deus que vinha, né, o nosso Messias. E aí surtiu um efeito maravilhoso, até mesmo a esse proposto do Império, que quis conhecer o Evangelho que Paulo trazia imediatamente. Paulo carregava sobre a sua túnica, que já estava em frangalhos, os pergaminhos da Boa Nova, aquele patrimônio único que ele tinha ganhado, né? E que estava em suas mãos. Então, ele exibe ali os pensamentos e os ensinamentos de Jesus com muito entusiasmo, como ele sempre fez. Públio, então, ordena que aquele documento fosse copiado e chama ali várias pessoas para que copiassem aquele documento, e isso também ajudou muito o cristianismo a se espalhar por várias regiões, por várias cidades. E, além disso, Públio ainda lhe promete ajudá-lo na sua situação, buscando as relações que ele tinha em Roma para lhe ajudar a auxiliar na liberdade. E aí, com a complacência de Júlio, o ex-rabino Paulo e os seus companheiros ganharam um velho salão do administrador, onde deram início aos serviços evangélicos naquela localidade durante os meses do inverno rigoroso. Então, ele plantou uma boa semente naquela região. Ao final desse período mais duro, que quando já retornava a época da navegação, o trabalho de Paulo já estava bem encaminhado, e ele já tinha criado uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro, como diz Emmanuel. Foram então para Siracusa, na Sicília. Agora, Júlio, já um devotado, né, amigo de Paulo, aproveitou então a permanência naquela cidade para as pregações que eram tão necessárias. E aí, só
Só um minutinho aqui que eu vou mudar a página para a gente continuar. E aí, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Bom, em seguida, a embarcação foi para Régio, aproando daí para Pousolis, ou Puteoli, o nome da localidade, que não era muito longe lá do Monte Vesúvio. Nesse momento, Júlio avisa que, a partir daquele momento, precisa tratá-lo de novo como um prisioneiro. Paulo, né, como muito pacífico e tranquilo, compreende a situação e diz, não tem problema, vamos em frente, a gente precisa ir em frente. Mas Júlio continua dando todo o apoio a Paulo e ao movimento cristão. Gente, como foi importante a presença de Júlio nesse momento ao lado de Paulo, né? Que espírito já, né, que tinha ali, quem sabe, no seu íntimo, uma necessidade do evangelho em sua vida, e ele abraça essa novidade e procura auxiliar Paulo para que aquele bem que ele fazia chegasse a muito mais pessoas. Nessa oportunidade, Paulo conhece Sesto Flacos, que é um senhor que morava naquela região, e lhe conta que a cidade lá já tinha há muito tempo a sua igreja cristã. E o evangelho ganhou terreno nos corações de várias pessoas. Aí falou que o que auxiliou muito foram as cartas que o ex-rabino tinha encaminhado, e que era um tema de meditação, de estudo em todos os lares cristãos daquela região. E aí ele tirou da sua bolsa, né, esse senhor, a cópia da epístola aos Romanos que Paulo tinha escrito, que estava ali com ele, guardada pelos confrades de Pousolis com um carinho especial. Então foram convidados logo em seguida para falar na igreja local, os discípulos do Evangelho. E em Pousolis eles rogaram a Júlio que permitisse que Paulo ficasse entre eles pelo menos mais 7 dias, ao qual o pedido foram atendido de muito bom grado. Depois disso, o pequeno grupo partiu e foi acompanhado de mais de 50 cristãos de Pousolis que seguiram Paulo até o Fórum de Ápio, onde eles foram numa guarda, né, montada, e essa Emmanuel reforça que era uma guarda carinhosa acompanhando Paulo aos carros dos guardas e prisioneiros. Todo mundo ali já tinha feito amizade com Paulo, sabido do seu trabalho junto às pessoas mais carentes, mais necessitadas, e então ele realmente estava sendo muito admirado. Bom, durante o caminho, Sesto explica para Paulo e para Júlio que não eram poucas as pessoas que lá naquela região estavam morrendo diante dos espetáculos homicidas, né, os cristãos que estavam sendo perseguidos. E ainda ele disse que os companheiros cristãos, tinham caído centenas aos apupos daquele povo inconsciente que os condenavam. E aí eles eram estraçalhados pelas feras ou então iam para os postes do martírio. Aí Júlio fica muito surpreso com o que estava acontecendo, porque ele não entendeu. E aí ele ainda diz, pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo. Veja, o centurião falando isso, que trabalhavam, os trabalhadores do Cristo estavam trabalhando pela formação de um mundo melhor. Então, por que tudo aquilo? Quando por aí existiam tantas comunidades de malfeitores que precisavam daquela repressão legal e não estava acontecendo. Então, até ele perguntou, mas com que pretexto eles promovem esse movimento sorrateiro? Aí,
Sexto Flaccus fala: na verdade, os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia da fraternidade humana. Era o orgulho, né? O preconceito das raças e das castas. Para eles, inclusive, Sexto fala, para eles o inimigo é inimigo, o escravo é escravo, e o miserável é miserável, ou seja, tudo tem que ficar no lugar onde sempre esteve. E ainda diz, não lhes ocorre abandonar por um momento sequer os seus prazeres fáceis e criminosos para cogitar a elevação do nível social das pessoas. Então, conforme se contava, as primeiras pregações cristãs passaram lá desapercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o alcance daquela nova doutrina, aí começou as lutas acerbas, né? Porque aí eles estavam sentindo que o seu tapete de ouro estava sendo puxado. Então, o cristianismo, como era no início, como chama? Mais um culto, e que, como ali os cultos eram livres, estava tudo bem, de repente ele passa a ser rigorosamente fiscalizado, rigorosamente perseguido. Aí, eles caminhando, né, seguindo até o local onde ia acontecer a audiência. Eles chegaram no local e o centurião lá da Cesareia encontrou no quartel da Via Nomentana, buscando encontrar com o general Burrus, que era amigo pessoal do imperador, e conhecido por suas tradições de honestidade no intuito de esclarecer a situação, o caso do apóstolo. O general atendeu com a presteza e a solicitude surpreendente, e ficou suficientemente informado da causa de Paulo estar ali, tanto quanto dos seus antecedentes pessoais, das lutas, dos sacrifícios que vinha amargurando. Aí ele prometeu que ia estudar o caso com o maior interesse, depois de guardar solícitos pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia. Bem, depois de uma semana em que foi permitido o contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo, o apóstolo recebia a ordem para fixar residência nas proximidades da prisão, por ele ser romano, era um privilégio conferido pelos seus títulos e comprovação da cidadania, que ele levou seus documentos, né? Bom, aí Paulo aproveita esse tempo e continua redigindo as epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. São essas epístolas que todos nós já ouvimos falar, já lemos, já estudamos, né? E aqueles que não estudaram, tá aí a oportunidade de procurar, tá lá na Bíblia de Jerusalém, né? No segundo dia de sua nova instalação, ele recomendou aos 3 companheiros que fossem trabalhar. Procurem trabalho, vão se sustentar, para que vocês não se tornem pesados para os nossos irmãos cristãos daqui. Pesados que eu digo financeiramente, porque teria que pagar as despesas deles, né? Então, que eles fossem trabalhar para pagar suas próprias despesas. E que ele, Paulo, viveria, por enquanto, do pão dos encarcerados, porque era justo até que César pudesse atender ao seu apelo e o libertar. Bom, a palavra de Paulo de Tarso atuava como um bálsamo lá nas consolações de todas as pessoas, de todas as ordens. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos mesmo se converteram ao cristianismo naquela época. Conta-se também da história de Onésimo, aquele escravo regenerado que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola de Filemon. Bom, no terceiro dia, Paulo pediu para chamar os israelitas, porque ele achava que era importante lhes falar da boa nova ali nos seus aposentos. Ele não podia deixar de tentar mais uma vez chegar ao coração dos israelitas, que fosse os dali, ia tentar mais uma vez. Então ele fez isso. Aí falou, expôs as notícias generosas do reino de Deus, esclareceu a sua posição referente às preciosidades do evangelho.
Todos ouviram e mostraram-se um pouco interessados, mas estavam aí receosos das suas tradições, então eles acabaram ficando assim naquela atitude reservada, duvidosa, sem se envolver muito. Bom, nessa pregação, um dos anciões se aproxima dele e fala a respeito do reconhecimento que ele estava sentindo sobre aquelas palavras. Aí ele pede que o evangelho continuasse a ser ministrado àquelas pessoas, àquela gente, que, segundo ele, havia seguidores de Moisés muito bem intencionados, que poderiam aproveitar o ensinamento de Jesus para as suas vidas. E aí, em função da sua situação, não havia como pregar nas assembleias, então Paulo informa que vai fazer o seguinte: vou escrever, vou encaminhar documento a todos eles. Daí por diante, aproveitando as suas últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento e se dedicava com profunda atenção e emoção, como se ele desejasse fazer aquela mensagem, daquela mensagem um depósito das suas melhores e santas inspirações. Essa foi o que? A epístola aos Hebreus que ele fez, aos seus irmãos de raça. E aí ele escreveu com todo o seu coração. Bom, Paulo era visitado incessantemente naquela situação, na sua casa, né? E diante das suas palestras e a atenção que ele dispensava a todos que chegavam ali, inclusive aos guardas que começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento. E isso, claro que lhe valia pelo melhor atestado de valor espiritual. E ele se sentia muito satisfeito de observar, né, o quanto as suas palavras estavam sendo despertadas no coração das pessoas. Certo dia, um amigo legionário levou uma pessoa chamada Acácio Domício até ele. Era uma personalidade de grande influência política e que, de algum tempo, estava cego em misteriosas circunstâncias. Misteriosas, mas não casuísticas, né? Porque o acaso não existe. Tudo tem um propósito. E aí Paulo, claro, aplica ali passes de cura e o romano, tomado de júbilo infinito, percebe que está vendo. Então, no movimento instintivo, ele se ajoelha, chora e murmura: vosso Deus é verdadeiro. Então, Domício se converte e aí procurou conhecer todo o conteúdo espiritual da nova doutrina, a fim de se reformar e mudar de vida. Olha que coisa maravilhosa, gente. Solícito ainda, ele anotou as informações relativas àquele processo que estava correndo, né, de Paulo, e ainda lhe disse que Deus ia lhe ajudar para que ele pudesse retribuir o bem que Paulo havia feito a ele. Então ele diz: quanto à vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo com a absolvição de César. E foi exatamente o que aconteceu. Paulo foi absolvido. Aí, aproveitando a bênção recebida, ele vai intensificar as suas pregações. Durante um mês, no princípio do ano de 63 depois de Cristo, ele visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. E é assim que termina o capítulo 9, né? O penúltimo capítulo deste livro maravilhoso, Paulo e Estevão. Então, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário